pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje na bancada, André Carvalho, Davi Baia, sejam bem-vindos, né? Temos uma convidada muito bacana, mas muito legal. O programa hoje vai ser super interessante. Andréa Manzano, ou Mansano, acredito que é Manzano, a gente conversou tudo em off, batemos um papo em off para a gente trocar ideia e eu esqueci de perguntar a pronúncia, mas tudo bem. Catarinense, de Joinville, torcedora do Flamengo. Ela disse que não. Mas... Enfim, ela falou que não tinha time, a gente já puxa pro nosso, né, Davi? A gente já bota mais um no Mengão. Mas enfim, seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada. Eu não torço para ninguém, gente. E gosto de futebol, isso é incrível. Gosto de futebol no rádio. Acho incrível futebol no rádio. Mas não torço para ninguém. Legal. Bom, André, deixa eu te apresentar aqui para o nosso público. Você é formado em administração, também economia, pós-graduado em business, inclusive com várias pós-graduações em business, Brasil e exterior. Tem uma legal também aqui, a história da internet, tecnologia e segurança na Universidade de Michigan. Paradoxos de guerra, é isso? Isso. Pô, que coisa legal, gente, isso. Muito interessante. Vale a pena estudar a guerra. Não é? A guerra, você traz muita coisa para o lado business, né, da guerra, já se pegar lá desde lá de trás, né? Muito interessante isso. Enfim, e é lógico, né? Um papo também muito bacana. A Andréa tem várias coisas que ela contou para a gente antes de começar o programa, mas ela é presidente aqui na América Latina da EF Education First, né? E então, assim, muito legal. A gente hoje vai falar, né, na área de educação, mas ela é vocalista numa banda de rock. Isso também a gente não vai deixar passar, a gente vai ter que conversar sobre isso. Projeto que ela falou de escola de música, da Eva, enfim, temos assunto. Então eu vou passar a bola para o nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, Davi Baia. Está contigo agora o Momento YouTube, rapidamente, para a gente poder... E já pode encaixar logo uma pergunta, depois o André chega junto. Muito grande para essa entrevista, porque a minha expectativa está muito alta, porque é o seguinte, a gente está no período de pandemia e a Andréa, ela é presidente da EF, que é uma empresa que mexe com educação. Educação mudou, foi toda para online, ela mexe com intercâmbio, então as pessoas, como é que elas estão fazendo? Estão viajando, não estão viajando? E ela ainda, no caso de mandar brasileiro para o estrangeiro, ainda tem a desvalorização do real. Assim, eu acredito que a Andréa é a pessoa que precisa ter soluções fora da caixa, fora do normal. E para você que está aí assistindo a gente, essa entrevista, você que chegou hoje, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque a gente vai ter aqui uma entrevista de alguém que precisa ser completamente fora do normal. E aí também ela já canta numa banda de rock, já faz tudo ao mesmo tempo. Ela vai dizer aí como é que ela arranja essas soluções. Então, insights. Hoje o programa é cheio de insights. Ô, André, você já pegou tua caneta, teu papel para você anotar a aula que a André vai dar pra gente? Não é? Eu vou aqui no computador mesmo, que eu uso para transmitir. Vocês não veem, eu passo para outra tela e escrevo. Agora, Andréa, você que é profissional, você da EF, área de educação, como eu sempre falo, áreas humanísticas, áreas de educação me tocam o coração, que eu tenho irmãs professoras, venho de família de professores, meu pai é professor, e eu gosto muito da educação, acho que é fundamental. Aí eu pergunto para você, qual é o paradigma da educação atual, levando-se em conta as grandes dificuldades de acesso para a maior parte da população, sendo que nesse mundo de transformação, a educação é que vai ser o maior ativo para todos? Tá. Bom, primeiro, eu trabalhei 30 anos em tecnologia e migrei para a EF há um pouco mais de 6 anos como presidente da EF Brasil. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome da empresa, Education First. Porque realmente, se a educação não vier em primeiro lugar, você não consegue nada mais. Você não consegue desenvolver um país, você não consegue desenvolver uma pessoa, você não consegue desenvolver uma região, etc. Então, o nome da empresa me chamou muita atenção.
Nessa época que a gente está vivendo agora, para vocês terem uma ideia, em janeiro, nós mandamos 150 mil alunos para casa na China. Foi o primeiro impacto que a gente teve, né? Então, uma empresa, a EF é a maior empresa privada de educação do mundo. Nós temos 640 escolas e locais no mundo, sites no mundo. Então, você imagina o impacto para o presencial. As escolas nunca fecharam. Então, a gente tem escola que os alunos continuaram estudando, né? Não voltaram para os seus países de origem. O Brasil é um mercado super importante, a gente manda muita gente estudar para fora, mas nos anos 90, a gente pegou todo o nosso conhecimento de intercâmbio, a escola tem quase 60 anos, né, no mundo, é uma empresa sueca, aliás, a gente pegou todo o conhecimento que a gente tinha de intercâmbio e de presencial e trouxe para uma plataforma própria, que é uma plataforma para conexão de aulas online. Então, isso que todo mundo sofreu e que teve que dormir um dia, acordou no dia seguinte, tinha que estar online de algum jeito, e todo mundo saiu correndo para Zoom, para Skype, etc. Professores simplesmente foram transportados para frente de uma tela e tinham que se comunicar de alguma maneira, não foram preparados para isso, não foram treinados para isso, as escolas não estavam metodologia, prontas. Né? Sem metodologia, né? Então, a gente já estava com isso pronto. Porque a gente tem isso pronto desde os anos 90. Então, a EF tem uma área acadêmica super importante, uma área de tecnologia super importante que trabalham juntas. Então, existe toda uma metodologia de como dar aulas online, né? Então, nós temos 27.500 professores na EF. Todos os nossos professores estão treinados e preparados para isso. Então, para o aluno que ele ingressa na nossa plataforma, para ele é super natural a conexão, o modelo de estudar, é muito intuitivo, é muito fácil. Então, os nossos alunos, eles não tiveram os traumas que os outros alunos tiveram, né? E que as outras escolas tiveram. Então, a gente estava preparado. Óbvio que a gente entende o que está acontecendo no mundo, no mercado. A gente conversa muito com o pessoal da área de educação em geral, principalmente educação pública. Eu acho que foi o que mais sofreu. Nossa. Então, você imagina que não foi simplesmente botar o professor da rede pública na frente de uma tela, mas como é que os alunos vão interagir. Tem muita casa que não tem um computador, que não tem um celular. Então, você imagina o pai chegando do trabalho à noite, 2, 3, 4 filhos brigando por causa de um celular, que tem que assistir uma aula no celular. A gente tem uma ideia de como isso começa a tragédia, né? E eu costumo dizer que 2020, principalmente para a educação pública, é um ano perdido. No Brasil, é um ano perdido. Fora que muitas famílias, né, dependem daquela refeição também que os filhos fazem na escola pública, tem todo esse lado também, que às vezes a pessoa pensa, a educação com certeza, mas tem todo um contexto que pesa no bolso, né, no final daquele pai, daquela mãe, que é complicado. Realmente essa migração para o online, para o pessoal mais vulnerável ficou difícil e ainda está difícil, né? Porque parece que eu ouvi agora recentemente em algum jornal falando que vai ter a aprovação automática novamente, né? Que é pra... Não, você imagina o aluno que ouviu em agosto que a aprovação vai ser automática. Com certeza, muita gente parou de estudar, cara. Com certeza. Por que eu vou continuar estudando? Já tive aprovação automática. É verdade, com certeza. Ano perdido, literalmente ano perdido. Ano perdido. Complicado mesmo. Davi, aí também vocês sentiram aí na Europa essa pancada que a gente sentiu aqui na América do Sul, aqui no Brasil principalmente? A pancada em relação à educação foi tão grande que até essa segunda onda, né, que eles estão chamando, não vai fechar as escolas, porque, enfim, você precisa rever até o teu conceito psicológico, né, porque trancar a criança em casa, você mexe com toda uma estrutura de família. Hoje a gente já tem dados científicos que dão uma insegurança, né, para as crianças voltarem para a escola, mas esse assunto de educação é um assunto que ele foi meio que deixado de lado aí no início e agora o próprio conceito de lockdown ele foi revisto através da educação. E é isso que eu quero perguntar para a André, que é o seguinte, André, vocês assim,
a gente tem um conceito extremamente errôneo que educação é uma coisa que tem início, meio e fim, né? Então você vai para a escola, depois você vai para a faculdade, você faz uma extensão e acabou. E aí você está formado, né? Mas o formado, cara, você está sempre se formando, né? E você deve trabalhar com muitos adultos, né? Que vão para o estrangeiro, tudo. E a partir do momento que você é adulto, que acho que começa a nossa formação, né? Até os 20 anos de idade, a gente aprendeu onde colocar vírgula e aprendeu errado ainda. Mas depois é que a gente vai começando a se aprofundar nas coisas. O que você, como assim, você tem a maior empresa de, acho que, intercâmbios do mundo, né? E você já tem uma plataforma tecnológica que você já estava preparada. O que você acha que o ensino particular, que as empresas particulares, elas podem ajudar o governo nesse momento? Seja de uma parceria público-privada, seja entregando metodologia, seja entregando tecnologia, mas o que você acha que você pode trazer essa galera? Porque a gente não está falando só do adulto, a gente está falando da criança, né? Mas o que vocês agora podem ensinar para o governo? Para ele implementar agora também, não é para daqui a 20 anos não, que é para fazer agora. Bom, primeiro, né, eu acho que realmente a formação ela é constante. Eu estou no mercado há 36 anos e eu virei trainee da minha equipe. Então, assim, eu estou aprendendo com a turma jovem que está entrando agora, porque os caras estão entrando com uma cabeça nova, fresca, né? Eu acho isso sensacional e eu quero muito aprender com eles, né? Aquele modelo de que o líder, ele ensinava, eu acho que ele está totalmente ultrapassado, né? Hoje é uma troca. Eu acho que com relação à educação agora, se a gente fosse muito esperto e se o governo tivesse um braço de educação muito forte, a gente não perderia esta oportunidade de fazer com que houvesse uma grande transformação na educação no Brasil. Porque poderíamos estar todos conectados, a gente poderia criar uma escola gigante, porque nós temos profissionais incríveis na educação. Então, você imagina que a gente poderia criar uma escola sem fronteira, não tem cidade, não tem estado, é uma escola em que todo mundo poderia estar conectado, aprendendo com os caras mais top do mercado de educação, não só do Brasil, mas os melhores caras do mundo. Então, isso está praticamente pronto, né? Então, se você pensar assim, quem é um grande líder, um grande cara que você quer aprender? Cara, o cara está aqui na tela, né? Você fala hoje praticamente com quem você quiser no minuto seguinte. A gente está muito fácil agora, está muito fácil de se comunicar, né? Eu acho que esta é uma grande vantagem que a gente teve nesse momento. Então, eu acho que o momento de criar esta escola sem fronteiras, sem barreira, eu tenho certeza que qualquer professor, qualquer mestre teria a maior disposição em colaborar. Vamos criar uma escola única para quem quiser acessar. Cara, aí a gente pode discutir horas em cima desse modelo, tem gente muito mais capacitada do que eu para esse tema, mas eu acho que é uma oportunidade incrível. Com relação ao inglês, se a gente falar em idiomas, o inglês já é o idioma global, né? Se você fala inglês, você consegue se comunicar com o mundo inteiro. O Brasil, infelizmente, só 3% da população brasileira fala inglês, sendo que esse 3% não é fluente. Então, você imagina a oportunidade que a gente tem aí de transformar também, né, fazer uma grande virada nesse aspecto, nesse sentido. O inglês ele passa a ser uma matéria obrigatória no currículo a partir do ano que vem das escolas, né? Mas você imagina a gente poder disponibilizar esses professores que a EF tem, por exemplo, que são 27 mil professores nativos da língua inglesa, você poder possibilitar isto para a educação pública, que os alunos tenham acesso a esta educação de altíssima qualidade. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Eu costumo falar que eu estou super aberta para conversar com quem quer que seja, de qualquer escalão do governo, sobre esse assunto, porque nós da EF temos o maior interesse nisso. Andréia, deixa eu te falar uma coisa. Tem um nicho de mercado que apareceu que eu não estava nem percebendo. Eu percebi porque minha mãe, com 72 anos... minha mãe vai me matar que eu falei a idade dela aqui, mas enfim... Com 72 anos, ela começou a fazer inglês, que o sonho dela era falar inglês fluente. Ela está estudando inglês com 72 anos. Você percebeu esse movimento do pessoal da melhor idade, assim, dessa galera?
Não só para inglês online, mas a gente já tem há muito tempo o nosso programa de intercâmbio. A gente tem, muitas vezes, a gente recebe a família que vai mandar o filho, o neto para estudar para fora, a avó e o avô vão juntos. Então, a gente teve que criar programas pensando nessa turma. Então, o nosso intercâmbio não tem limite, né? Você pode ir para fora fazer um curso com a EF com a idade que você quiser. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito bacana, até porque é um público, né, que está ávido por conhecimento e é um público que tem um poder aquisitivo já tranquilo, né? Já está uma galera mais assim, digamos, interessante, né? Um nicho de mercado interessante. Pô, enfim, eu achei bem bacana. E a tua mãe com 72, Sandro, ela é super jovem, porque ela tem uma possibilidade de vida aí, sei lá, vamos dizer, uns 20 anos de uma super qualidade. E, pô, o que nós vamos fazer com esses 20 anos pela frente, pelo menos? Pois é, exatamente. Eu dou maior força para ela. Ela vai me matar que eu falei a idade, mas eu dou maior força para ela. Fala, André. André, você apresentou o percentual 3% que sabem inglês, mas mal sabem, né? Então, o inglês não é uma língua difícil, se considerar as outras, né? A gente tem uma enxurrada muito grande de cursos de inglês. A gente tem uma influência muito grande da cultura americana, filmes, etc. Por que ainda a língua inglesa é tão difícil de ser absorvida pelo brasileiro? Ela não é difícil, né, André? Eu acho que primeiro é uma questão de poder aquisitivo, de acesso, né? Segundo que tipo de ensino que a gente tem de inglês no nosso mercado, né? Eu não vou mencionar nomes, mas se você for aprender qualquer idioma com um brasileiro que aprendeu esse idioma e for te ensinar, ele já vai estar ensinando alguma coisa do jeito dele, né? Então, a gente parte do princípio de que os nossos professores, por exemplo, eles são todos nativos da língua inglesa. Eu vou aprender inglês com um americano, um britânico, um australiano, então já estou aprendendo. E estou aprendendo com toda uma formação acadêmica, que é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso dar aula de português. Embora eu fale português fluente, eu não sou professora, eu não tenho preparo para isso. E a gente vê que tem muita escola que, assim, pô, o cara não tem mais o que fazer na vida, ou é um gringo que veio para cá às vezes e começa a dar aula de inglês, mas ele não foi preparado para isso. Então, a questão da metodologia, ela é muito importante. A questão do acesso. As nossas escolas, elas funcionam 24/7. Você pode assistir quantas aulas você quiser por dia, por semana, por mês, por ano, pagando o mesmo valor de quem assiste uma vez por semana. Então, o desenvolvimento, ele depende muito mais do aluno. E a gente também tem vários fatores aí dessa metodologia que ajudam muito no aprendizado. Porque à medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais inibido. E mais travado. Então, imagina que se a gente trabalhar na mesma empresa e a gente for colocado dentro de uma sala de aula que tiver que aprender um idioma novo, com certeza, naturalmente, a gente vai ter trava, porque eu vou falar assim, pô, o André tá falando melhor que eu, amanhã ele vai tirar um sarrinho de mim lá no escritório, né? Quando você se conecta virtualmente, numa sala de aula virtual, que é o nosso modelo, com no máximo 6 alunos, ninguém sabe quem é o André, quem é o Sandro, quem é o Davi, quem é a Andréa. Eu estou lá conectada com outras pessoas de diversos países e a gente está ali junto, tendo que aprender junto. E não importa quantos anos eu tenho, quantos anos vocês têm, né? Eu tenho um professor que está liderando essa conversa, essa aula, e eu estou ali num grupo que tem o mesmo objetivo. Então, essa barreira inicial que ela existe e natural dos adultos, ela já é quebrada numa aula virtual. Verdade. Aliás, eu queria deixar um depoimento meu aqui com relação ao inglês, né? O Brasil fala pouco e tal. Eu fiquei um tempo em Israel, e Israel você escuta apenas e somente inglês. Você quer ir lá para aprender hebraico? Não vá, porque você não vai conseguir aprender hebraico em Israel. Eu achei que eu ia escutar hebraico, que eu ia, né, voltar de lá falando alguma coisa em hebraico, nada. Só melhorei o meu inglês, inclusive. E em Miami, em compensação, você escuta mais português do que inglês, né? E dependendo do lugar que você está em Miami, é impressionante, gente. Você fala português livremente, assim, todo mundo conversa contigo, né? Enfim, o Miami capital da América Latina, né, Miami? Não é? Impressionante.
Mas eu queria falar contigo, André, que é uma discussão que o pessoal... Eu sou professor universitário, uma discussão que tem sido falada e recorrente aqui nos programas é com relação às hard skills e soft skills. Né? Muito se fala da importância de uma em detrimento da outra. Eu sou daquela corrente que eu acho que tem que haver um equilíbrio, até porque... até por ter um pouco mais de idade, eu acho que é importantíssimo os hard skills. As pessoas são contratadas pelas hard skills e normalmente são demitidas pelos soft skills. Né? Então, assim, como é que você vê essa polêmica aí de hard skills versus soft skills? Qual a sua visão com relação a esse assunto? Eu concordo com você, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque, obviamente, para fazer o que eu faço hoje, eu tive uma formação, tenho uma bagagem, né? Realmente. Mas o equilíbrio, o emocional, por exemplo, né? A maneira como lidar, o trato, isso tudo é cada vez mais importante. E são coisas, por exemplo, que a máquina não substitui. Né? Então, eu sou a favor. E agora, com relação à formação também, existe uma frente muito importante que diz que cada vez menos a formação ela vai ser importante. Né? Então, assim, você ter um diploma universitário, às vezes ele é menos importante do que um cara que está lá experiente em determinado negócio a vida toda. Ele vai saber mais do que um cara que acabou de sair da universidade. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como consultora, eu já tinha, acho que, 17 anos no mercado, e eu via gente recém-formada dizendo, sou consultor. Cara, o consultor é um cara que tem experiência. Né? Como é que você vai passar uma experiência porque você não tem? Né? Você não lê isso em livro. Né? Então, eu acho que realmente é um equilíbrio. Eu acho que também é por aí, porque muito se fala, né, em empatia, muito se fala nos soft skills, mas né, aquela história. Eu costumo dizer que sorte é o encontro da oportunidade com conhecimento. Né? Então, não adianta você ter a oportunidade se você não tiver o conhecimento. Né? E muitas vezes o conhecimento está nos hard skills mesmo, você tem que se preparar. Né? Aí saiu uma matéria há pouco tempo na Veja, se eu não me engano, dando o nome dos 150 CEOs badalados aí em grandes empresas e tal, que não têm formação universitária, que não concluíram a formação universitária. Tudo bem, eu acho que é legal a matéria, inclusive, e tal, mas, gente, se você pegar o universo, né, e fazer isso per capita, a relação é muito baixinha. Né? Se você pensar quantos amigos você tem executivos, empresários que não têm hard skills, né, que não têm uma base sólida, é muito pouco. Eu vou falar um aqui, eu até posso falar, no caso do seu Samuel Klein, da Casas Bahia, um deles, por exemplo, que fez fortuna e por aí vai e tal. Mas você pegar esses exemplos, Silvio Santos, né, essa turma que vem mais das antigas e tal, tem vários, né? O próprio Zuckerberg, que parece que não concluiu Harvard, enfim, depois do Facebook. Aliás, o Facebook foi criado, né, gente, para eles pegarem mulherada em Harvard, né? E de repente a coisa tomou um outro rumo, e o próprio Zuckerberg, isso eu tô lendo várias, né, biografias, uma delas fala isso, né? Ele foi convidado para participar do grupo e acabou que teve aquele insight de transformar num negócio além da mulherada. Mas, enfim, mas Sandro, tem um detalhe importante aí, né? Uma coisa é você não terminar Harvard. Sim, você teve que entrar em Harvard, né? É verdade. Você teve que entrar em Harvard. Então, uma coisa é você não terminar Harvard. Outra coisa é falar assim, não vou estudar, porque não preciso, porque o Silvio Santos não estudou e tá aí. Cara, a gente não pode pensar nisso, né? Senão, de novo, a educação já tão mal, né? A gente não pode... mesma coisa que exemplo de políticos, né? Que a gente já teve no país e que era assim, o cara chegou a ter uma posição tal na política e não estudou. Definitivamente, esse não pode ser um exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, tá, Zuckerberg ele não terminou Harvard, mas ele teve que entrar em Harvard. Concordo. André, falando de Harvard, falando de educação, né? O modelo educacional é um dos mais antigos que existe. Esse formatinho que existe, o professor, os alunos sentados um atrás do outro, você incorpora algumas mudanças. Então, você vai
universidades americanas, você vai naquela modelo mais diagonal, de uma escada, etc. Mas o modelo continua sendo o mesmo. Hoje, como você bem citou, exatamente por essa fratura que a gente encontra agora da pandemia, ele teve que se transformar. Você acha que a sociedade já está preparada para isso? E em todo momento que você entra num choque, tem complicações para esse encaixe. Você acha que a sociedade hoje está preparada para uma mudança tão grande e necessária no modelo educacional? Ninguém estava preparado, né, André? E teve que se adaptar de um dia para o outro. Ninguém estava preparado para ficar sentado na frente do computador dentro de casa trabalhando, com cachorro latindo, filho pedindo ajuda, tendo que parar para cozinhar e voltar. Assim, a gente não estava preparado para isso, a gente não estava preparado para essa mudança e a educação tampouco estava preparada. Mas eu acho que este foi um impulso que ele não tem mais volta. Ele não tem mais volta. Então, embora a gente ainda não tenha estrutura para isso, num país como o Brasil e vários países do mundo, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu tenho certeza que a iniciativa privada tem muito interesse em contribuir com a iniciativa pública para que haja essa mudança. Eu conheço vários caras de iniciativa privada do Brasil que tem muita disposição em ajudar nessa mudança. Eu acho que a gente não pode perder esse bonde, porque os outros países, os países mais adiantados em educação do mundo, como você pega todos os nórdicos, Finlândia, que é o top do mundo em educação, você pega Israel, eles não estão perdendo essa oportunidade. Então, cara, essa mudança já ocorreu, a gente conseguiu fazer aí em poucos meses o que provavelmente aconteceria daqui 10, 20 anos. Verdade, não tem volta. Oi, Davi. Deixa eu participar dessa aí também, André, que é o seguinte. Tá baixo o seu áudio um pouco. Tá um pouquinho baixo. Sim. Tá melhor? Tá melhor? Vou aqui. Então, mais ou menos. Tá me escutando. Então, mas acho que essa mudança é justamente isso que a gente está conversando do soft skills e do hard skills. Porque, assim, no modelo tradicional de educação, é um modelo onde o aluno é o cara que fica paradinho, de forma passiva, só recebendo informação. Acho que nesse modelo novo de educação é onde o aluno ele vai instigar para aprender. E é aí onde o soft skills ele ganha uma relevância que até ontem não tinha, não em detrimento do outro, mas ele começa a nivelar na balança, porque assim, hard skills virou meio que commodity hoje em dia. Eu não estou falando para profissões de medicina, você não vai aprender a operar ninguém no YouTube, mas você vai aprender, por exemplo, inglês. Você pode ter uma iniciação no inglês no YouTube de forma gratuita. Isso, cara, isso daí você não gasta nada, você tem o seu tempo ali, né? Você tem a sua disponibilidade, a sua coisa de você querer aprender, de você querer praticar, buscar pessoas, montar uma comunidade. Isso daí é o lance do soft skills, né? Você ser proativo a esse ponto. E eu acho que isso é o lance da educação adulta, é você realmente buscar ir para cima. E, cara, como vai ser bom se a gente tiver empresas particulares que, de alguma forma, consiga jogar isso dentro do governo, sabe? A gente conseguir modelar para que as crianças também sejam impactadas dessa forma. Como, por exemplo, aprender inglês através de games, né? Pô, se é muito chato ficar escutando o professor, pô, vamos botar todo mundo aqui numa sala de videogame e vamos começar a conversar em inglês para a gente criar estratégias em inglês e montar um time e fazer isso. Mas, assim, eu não acredito na iniciativa pública vai fazer isso. Eu acredito que vai ser a Andrea ou seus pares que vão conseguir jogar isso pro público, né? Pro Estado fazer. É por isso que, André, você falou também que você tem parcerias e investe em startups. Assim, você tem alguma iniciativa de startup que você consiga jogar educação também para as crianças, para o ensino público? Existe alguma preocupação de investimento em educação também, além da EF? Agora a gente não vai misturar o assunto, porque a minha participação no Beer Angels, que é um grupo de investidores, ela não tem nada a ver com a EF, não tem nada a ver com educação, tá? É um capítulo à parte, né?
Com certeza tem várias startups focadas em educação, né? Não necessariamente é o que a gente está investindo nesse momento, porque a gente tem vários filtros aí, um processo bem estruturado para definir em quem a gente vai investir, né? Mas existem, sim, startups de educação. Agora, só para complementar um pouquinho do que você falou, a iniciativa privada está disposta, a iniciativa pública só tem que querer e abrir as portas. Só. Me apresenta quem quer, por favor. Essa é uma boa pergunta, viu? Essa é uma pergunta, é a pergunta de 1 milhão, porque na oratória todo mundo fala, né? E aí fica lindo na oratória, mas na hora mesmo. Gente, rapidamente, momento audiência, o hype da internet é política e também a compra da reserva pelo grupo da Arezzo. E o pessoal está comentando muito isso na internet, então tá muito badalado isso. Aqui a Rita mandou para a gente: a diferença entre o sucesso e o fracasso está no grau de conhecimento, de comprometimento. Conhecimento e comprometimento. Parece até que a gente combinou com ela, e não combinou não, viu? Aqui outro também, a Mariana, mandou para a gente que o salário emocional vai muito além do dinheiro. Aí, ó, soft skills aqui também, a gente conversando. Gente, eu juro, isso aqui, o programa é gravado. Você que nos assiste, nos acompanha, sabe que o programa é gravado. Então, a gente pega de outros papos, de outras conversas, mas encaixe perfeito. E aqui tem sempre, né, uma pessoa mais gaiata que faz uma brincadeira ou outra com relação à política, mas vem a Érica, eu vou aproveitar isso da Érica, que é sensacional. Ela pergunta aqui pra gente: já pensou se um dia o Google fica revoltado e resolve publicar tudo que você pesquisa? Que pergunta é essa, Érica? Eu acho que o Google não vai fazer isso, mas eu digo o seguinte: vai chegar uma hora que a gente vai ter que começar a pagar pela nossa privacidade. Verdade. Você viu aquele seriado da Netflix, o Dilema das Redes? Não. Não? Olha, você viu, Davi? Você já viu? Eu não estou ouvindo. Depois de vocês falarem 15 vezes aqui no programa... mas olha só. Tem que ser encadeado. Primeiro tem que ver privacidade hackeada e também, depois você assiste o Dilema das Redes. Privacidade hackeada, ele é muito mais lento. O Dilema das Redes, ele é mais didático. Então, um vai estar aquecendo para o outro, mas os dois são fundamentais para a gente entender a realidade. André, não é nenhuma novidade, não, viu? Que você vai ver nesses 2 documentários, não tem nenhuma novidade, mas quem fala, né, quem tem a fala, né, nesses documentários é que impressiona. Isso aqui assusta um pouco. Entendeu? E quem fez e mostrando a intenção de quem fez. André, normalmente, assim, quem é cargo gerencial, alta diretoria, ele vive numa realidade diferenciada. E aí você contou para a gente que você atua num projeto social em São Paulo. Isso é muito legal. Conta um pouco desse projeto e como é para você sentir-se fora das nuvens. Porque cargo gerencial, você está nas nuvens, uma realidade diferenciada, viagens, etc. E ali você vê uma realidade completamente diferente da sua. Eu gosto de dizer o seguinte: eu sou muito abençoada. E eu ganhei muita coisa. Óbvio que com muito esforço, lutei muito, mas eu sou privilegiada e abençoada. E seria muita sacanagem eu não retornar isso, de alguma maneira. Então, eu faço isso de algumas maneiras desde sempre, mas esse projeto em especial, ele nasceu há 7 anos, na região da igreja que eu frequento, no centro de São Paulo, que é uma região muito pobre, e a gente vendo os meninos em estado de vulnerabilidade, que seria muito interessante se eles tivessem alguma atividade para fazer. E eu sempre fui muito conectada com música, junto com o maestro e o ministro de música da igreja, nós decidimos criar um projeto que chama Pequenos Músicos da Liberdade. É uma escola de música em que as crianças passam meio período nessa escola, a igreja cede para a gente um espaço para essa escola, né? Essas crianças têm que estudar no ensino regular, este é o pré-requisito único, e elas têm aula de teoria musical, de instrumentos e de canto. Então, temos um coral, temos crianças que tocam mais de um instrumento até,
né? E a nossa ideia é assim, através da música, a gente acredita que a gente pode salvar muita gente. Porque a música, além de ela te dar equilíbrio, te dar uma formação extra, que a gente também pode falar horas sobre isso, vamos lá nos soft skills de novo, né? Ela te transmite cultura, ela dá uma ocupação para essas crianças. Bom, tem uma série de coisas que a gente achou interessante e tem muitos artistas importantes na história da humanidade que despontaram através da música. Então, a gente tem este projeto em que as crianças aprendem, é um desenvolvimento de uma maneira linda, maravilhosa. Temos professores, acho que 8 professores hoje envolvidos com isso, né? E a gente vê o desenvolvimento das crianças de uma maneira incrível. Tudo é passado com muito amor, né? Primeiro por estar no ambiente de igreja, os pais ou os responsáveis ou as famílias já se sentem confortáveis em entregar essas crianças para nós desenvolvermos. Então, é um projeto super lindo. Durante a pandemia, obviamente, ele foi interrompido, mas a gente contou com doações e com a ajuda de amigos para doar cestas básicas para essas crianças, porque várias famílias ficaram sem recursos, né? E a gente teve algumas crianças que pediram para nós se podiam levar um instrumento para casa, para estudar e para ter aula de maneira remota em casa. Então, é incrível. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina que está tocando piano de uma maneira linda, um garoto que fez a apresentação de Natal para a gente, ainda arrastando no piano, mas tocando agora, assim, de maneira maravilhosa. Então, eu acredito muito na possibilidade, no poder que a gente tem de salvar essas crianças e a possibilidade de dar um futuro diferente. Então, a gente disparou essa vontade e todas as crianças que estão lá, elas estão lá porque elas querem, porque elas gostam e porque elas desenvolveram uma aptidão e um gosto pela música. O projeto é sensacional. Eu acho fantástico. Aliás, nosso tempo está se esgotando. O papo, quando é bom, passa rápido. A gente tem 2 pontos. Um, eu acho que dá tempo ainda de falar. O projeto EVA, que a gente gostaria muito de conversar contigo, não vai dar tempo, vai estourar. Eu vou deixar já o convite para você voltar, para a gente poder falar com mais calma. Mas é só para não deixar passar essa, que você falou para a gente que é vocalista numa banda de rock. Eu estou muito curioso, porque eu adoro rock and roll. Eu sou rock and roll anos 70, também gosto dos anos 60 e tal, mas principalmente dos anos 70, anos 80, adoro rock and roll dessa época. Queria saber como é que é essa vocalista, como é que é essa band leader? Não, eu não sou líder. Não sou líder. Não sou líder na banda, não. Na realidade, são 2 bandas. Mas se você me permitir, eu prefiro falar do Eva e deixar a banda para outro dia. Ótimo. Eva, na realidade, é um trocadilho com o nome de mulher, mas significa Economic Value Added. É um grupo que eu formei no ano passado, depois que eu voltei do Women's Forum no México, e eu percebi a baixa conexão de mulheres B2B, no mercado B2B, e de mulheres C-Level. E percebi que existem pouquíssimas mulheres em C-Level no mundo. Pra vocês terem uma ideia, somente 6% das posições de C-Level no mundo são de mulheres. Então, a gente criou este grupo para pressionar as empresas para que elas tenham cada vez mais mulheres em C-Level. A gente faz a conexão dessas mulheres e a gente quer muito e pressiona para que em todas as mesas de negociação das empresas haja pelo menos uma mulher. Nós vamos lançar as nossas plataformas digitais e sociais no dia 1º de dezembro, com um evento muito pequeno, óbvio, mas quem quiser me segue no LinkedIn, Andrea Mansano, com S, e Instagram, mansano.andrea. Me segue porque a gente vai divulgar tudo isso, LinkedIn, Instagram, no website, a gente vai deixar tudo disponível, aberto para quem quiser participar. Legal. Outra, é uma plataforma que empodera mulheres, mas eu costumo falar que eu gosto muito dos homens. Os homens
têm e tiveram um papel muito importante na minha carreira e na minha vida. Eu tenho grandes líderes que me inspiraram e que me inspiram. Então, assim, a gente precisa dos homens para que nos ajudem nessa transformação no mercado. Oh, bacana, muito legal. Gente, estamos tomando o caminho da roça, o programa está mais curtinho, mas muito legal. Ficou devendo o papo da banda de rock, então depois a gente conversa o papo da banda de rock. Eu achei que você era até band leader, já estava até pensando aqui no nome, qual seria o nome e tal. Mas enfim, vamos às considerações finais, deixando a nossa convidada encerrando o M de hoje e agradecendo aí você que está do outro lado da telinha, você que já nos acompanha, que já nos segue. Pô, é muito bacana a sua presença, o programa tem crescido, as nossas métricas têm crescido de uma forma bem legal, e para você que está nos assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, começando lá de Portugal, nosso correspondente internacional, terminando o M de hoje, Davi. Não tá saindo aqui para mim, não está saindo o teu áudio. Teu áudio, alguma coisa aí, ficou mudo. Não está saindo, Davi. No final, rapaz, isso não é hora de você... Não é hora, na consideração final, de você ficar mudo aí. André, vai contigo. Vamos lá. André, olha só, agradecer muito a você. E eu queria deixar a parte... eu vou encerrar bem rápido, porque eu sou bastante tocado por projetos sociais. O espaço para a minha finalização, para você dar um serviço do seu projeto social. O nome, se existe um site, como faz para contribuir. Pronto. Tá. Muito obrigado. Nós não temos um site, não é uma organização, porque quando eu fui atrás de querer formar uma organização, o negócio é tão complexo que eu sou a única mantenedora deste projeto, a única. Eu teria que pagar para cuidar do meu projeto. Então, é um projeto em que a gente usa o espaço da igreja, as doações, elas são feitas de maneira livre, estão doando para o grupo de crianças, e as doações que a gente pede são assim, roupa, presente em Natal, lanchinho para as aulas, instrumento, então é tudo para o projeto. E como faz a pessoa contribuir? Existe um... Se conecta comigo, se conecta comigo. Nas redes sociais dela. Se conecta comigo, tá? E a minha mensagem para finalizar com vocês é assim, eu gosto muito de falar que eu quero ser lembrada como aquela pessoa que abriu portas. A minha vida, como eu falei, eu recebo tanto que eu tenho que dar isso de volta para quem precisa. Então, assim, eu abro portas para quem precisa no meu ambiente corporativo, na minha vida pessoal, nos projetos que eu faço, em todos os projetos. Então, assim, me sigam, sempre tem coisa boa envolvida. E eu sempre falo também o seguinte, se você precisa de alguém para te ajudar em alguma coisa, pede para alguém muito ocupado, que o negócio vai rolar. Então, se você tem um projeto legal, que queira conversar comigo e queira compartilhar, pode também entrar em contato comigo, que eu estou sempre disposta, sempre aberta. Gente, foi um prazer enorme falar com vocês, conhecer vocês. Um beijo para vocês, para quem está assistindo. Até uma próxima. Beijo, programado, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até mais. Obrigadão.